Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você pode fechar os seus olhos e pedir a Deus para falar com você nessa noite? Querido Pai, nós pedimos a Tua palavra, Senhor, que ela produza nos nossos corações exatamente aquilo que precisa ser produzido. Eu te peço que Tu fales conosco, porque quando Tu falas conosco, meu Deus, é tão diferente. E eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Esta é uma história maravilhosa. Estamos vendo Gênesis capítulo 2, versículo 15. O tema da minha palavra dessa noite é valorize a sua fé, lute por sua fé. Vamos ler todos juntos isso daí, bem forte? Valorize a sua fé, lute por sua fé. Aqui nós temos uma bênção que Deus está dando para uma família, para um casal. Um Éden, o jardim, que nós chamamos carinhosamente de paraíso. O paraíso. Paraíso para nós é uma palavra que descreve, que engloba tudo de bom. Nós não temos outra descrição para dar a respeito daquilo, da beleza, da importância, da riqueza, da exuberância. E nós chamamos aquele lugar de paraíso, não é? Ah, que paraíso! A sua casa, o seu lugar. E é tão gostoso, tão aconchegante, tão pacífico, tão delicioso, que a gente precisa de um nome para dar. Você olha uma coisa que aquilo chama tanta a sua atenção e você diz, é lindo. Não é? São palavras que retratam o que você está enxergando. Não é? Você fala, cheiroso. E é isso, né? Nós precisamos das palavras para elas demonstrarem, retratarem aquilo que nós sentimos, aquilo que nós observamos. E isso que Deus está dando para esse casal, para essa família, para a humanidade aqui representada em Adão, é algo que ele chama de jardim. Jardim que foi plantado ao lado do Éden. Nós chamamos esse lugar de paraíso. Sabe, Adão perdeu o paraíso. Adão e Eva, a humanidade perdeu o jardim. E eu estava pensando aqui, enquanto eu estava tocando e meditando um pouquinho no que eu iria falar com vocês, me veio à mente que muitos pais são presentes para filhos que não os valorizam. Tem muitos filhos que são presentes para pais que não os valorizam. Muitas empresas são presentes para um tipo de funcionário que eles não valorizam. Existem pessoas que elas são tão preciosas, mas tão desvalorizadas. Existem coisas, realidades caras, que nem sempre essas preciosidades são, assim, valorizadas. E quando a gente não valoriza aquilo que é precioso, aquilo que é importante, nós corremos o risco de perder. Nós corremos o risco de perder aquilo que é precioso por não valorizar. Pode ser que você é uma perda para alguém que não te valorizou. Pode ser que você seja uma perda. Alguém te perdeu. Na caminhada da jornada da nossa vida, já teve muitos lugares que nós estivemos, pessoas que nós caminhamos, e que elas poderiam utilizar e ganhar mais de nós. E que elas só perceberam a riqueza que elas perderam quando elas nos perdeu.
Nós também somos Éden para muita gente. Às vezes nós não valorizamos e só valorizamos depois que aquilo vai embora. De vez em quando eu converso com a minha esposa, esses dias assim, nessa época, né, da minha idade, mais do que nunca, eu fico pensando assim, meu bem, como eu poderia ter aproveitado melhor você? O tempo passou e eu fico buscando na minha memória e eu não tenho assim lembrança de coisas que nós dois poderíamos usufruir. Mas graças a Deus, nós estamos juntos. Mas quantos casais já não estão mais juntos? Porque alguém não o valorizou. Alguém não deu importância. Não foi dedicado o suficiente. Não protegeu aquela relação. Banalizou aquela relação. Desvalorizou aquela relação, aquela pessoa. E então aquela pessoa se foi. Quantos bons patrões nós perdemos, bons amigos nós perdemos, porque nós não valorizamos. E quantas pessoas nos perdem, porque não nos valorizam. A palavra que eu tenho nessa noite para nós, eu preciso muito da sua ajuda. Porque eu preciso saber construir essa palavra. E nessa manhã, porque essa palavra nasceu nessa manhã, depois do culto aqui. Eu pensei que o culto da noite era o culto da ceia. E eu preparei uma palavra para a ceia. E aí não era a ceia. E aí eu saí da reunião e falei, Senhor, fala no meu coração. E eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho. E enquanto eu estava trabalhando, eu fui muito abençoado com essa palavra. Me fez muito bem, no sentido de que me machucou muito. É uma espada que penetrou minha alma, meu coração rasgou-me por dentro. E eu chorei muito diante de Deus, orei pela igreja, orei por nós. Eu espero que, de alguma maneira, aquilo que eu senti, você também possa sentir nessa noite. Eu diria que não é uma palavra muito fácil de falar, mas também não é muito fácil ouvir. De maneira que não perca a riqueza que vai ser dada para você nessa noite. Na singeleza da palavra, na simplicidade da palavra. Não é nada novo. Não é nada que você nunca ouviu, é corriqueiro, é do dia a dia da igreja. Mas eu gostaria que você abrisse o seu coração, como disse o profeta, como diz as Escrituras. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Não é todo mundo que escuta. É aquele que tem ouvido para ouvir. Eu peço que você tenha ouvido para ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. O tema da minha palavra é valorize. Lute pela sua fé. A história bíblica mostra Deus nos abençoando o tempo todo. E aqui nós estamos vendo, irmãos, a gente não consegue dimensionar o que é uma pessoa que vive sem ter pecado na sua natureza. Nós não sabemos o que é isso. O que é uma pessoa que não tem dentro dele nenhum mal. O que é conviver com uma outra pessoa que também não é pecadora. Nós não sabemos o que é uma relação onde não existe pecador se relacionando. Aqui nós temos um casal, Adão e Eva, que não são pecadores ainda, que não sabe o que é o mal praticado, que não sabe o que é o mal dentro de si, diferente de nós, apenas Adão e Eva e Jesus foram tentados de fora para dentro. Nós somos tentados de todo jeito, de fora para dentro, de dentro para fora, de lado, de todas as maneiras. Mas a tentação que nos vem, de alguma maneira, encontra a sua realidade dentro de nós. Quando vem a tentação do lado de fora, ela encontra respaldo dentro de nós. Como que algo que se conecta.
uma realidade de fora, ela encontra resposta em nós. Jesus falou que o mal está no coração do humano, mas em Adão aqui, esse casal, no jardim, não sabe o que é o mal, não sabe o que é nada pecaminoso. E eles vivem num ambiente onde não existe mal. Não existe mundo ali, como a gente diz. O jardim é um lugar perfeito, santo. Não há rebelião. Não há problemas climáticos. Tudo está perfeito, tudo está bom. Os bichos não estranham o Adão e o Adão não estranha os bichos. Há uma harmonia entre a criatura e o Criador. A gente não consegue imaginar, eu não conseguiria descrever para você, nunca, jamais conseguiria descrever para você o que a riqueza, a beleza, a importância, a ternura, a glória que é o encontro desse casal todo dia no pôr do sol com o seu Criador. Como seria isso? Alguém encontrando com o seu Criador, numa devoção e numa realidade para além da nossa imaginação. Nós não podemos nem imaginar. Essa era a vida do Adão e da Eva. Essa era a vida daquele casal, daquela família, da humanidade ali. E Deus diz para eles, guardem isso. Guardam o jardim. E guardar o jardim é guardar tudo isso. Guardando o jardim não vai ter câncer. Guardando o jardim você não vai enterrar seu filho, não vai enterrar sua mãe, não vai ter doença, não vai ter problemas climáticos. Guardando o jardim, tudo será perfeito, não há necessidade de que Jesus venha e morra. Está tudo perfeito, você precisa apenas comer da árvore da vida. Você está aqui nesse universo perfeito, uma vida perfeita, e Deus diz, guarda o jardim. Deus dá um jardim a Adão e Eva e diz, guarda, cultive, faça isso crescer. Uma dádiva que precisa ser guardada e cultivada. Tudo que Deus dá precisa ser guardado e cultivado. A família, o amigo, a igreja que você frequenta, o lugar onde você trabalha, o filho que você tem, a esposa que você tem, o marido que você tem, o pastor, a ovelha que você tem, todas as dádivas que Deus te dá, aquilo precisa ser guardado, protegido. E precisa ser cultivado para que aquilo cresça. Deus te deu algo, faça aquilo crescer. É importante que aquilo cresça, desenvolva, ganhe novas dimensões, amplie-se, toque em lugares maiores, mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Sobre a importância que Deus deseja que aquela bênção que Deus te deu, aquilo multiplique nas suas mãos, aquilo cresça nas suas mãos, seja o seu ministério, seja a sua casa, seja o seu trabalho, aquilo desenvolva. Tudo que Deus colocou na mão dos seus servos, aquilo cresceu muito. Foi isso que Deus falou para Abraão, vou fazer grande o teu nome, vou multiplicar, vou fazer crescer. É isso que ele falou aqui também para o casal. Eu queria mostrar alguns textos para você sobre guardar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 14. 1 Timóteo 1, 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, eu acho que é 2 Coríntios, querido. 2 Coríntios 1, 12. 2 Timóteo, isso mesmo. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo falando para Timóteo. Timóteo, o tesouro, as riquezas que Deus depositou, o evangelho que Deus me deu,
eu quero transferir para você. Eu quero pedir que você guarde, que você guarda o bom depósito. Nós ouvimos no retiro sobre temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro é tudo aquilo que é concernente a Deus, tudo aquilo que é concernente não só à pessoa de Deus, mas tudo aquilo que está em torno do Senhor. E ele está dizendo para Timóteo, isso que eu recebi do Senhor. Não é? Lá em 1 Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Paulo está sendo fiel no guardar do depósito e ele está dizendo assim, Timóteo, guarda, lute, proteja isso. Guarda isso. Valorize isso. 1 Timóteo agora, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Guarda o que te foi confiado. Guarda. Você pode falar para o seu irmão aí? Guarda o que te foi confiado. Guarda o que te foi confiado. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 diz assim, 3:11. Venho sem demora. Ali está a palavra conserva. É a mesma coisa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, conserva, cuida do que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. João 14:15. João 14:15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o depósito, é o mandamento, é a direção, é o ensino, é o evangelho. Guarda, se você me ama, guarda o mandamento. 14:21, perdão. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver sempre, tanto em Provérbios, Eclesiastes, no livro de Salmos, Deuteronômio, dizendo, guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Por exemplo, Salmo 105 diz, escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. A fé é uma dádiva que nos dá acesso a tudo que Deus nos deu. A fé, tudo que nós poderemos ter de Deus, todas as dádivas que Deus pode nos dar, nós só poderemos ter acesso a ela pela fé. Diz Romanos isto, não sei se é capítulo 6 ou capítulo 5, diz assim, temos acesso a essa graça pela fé. Temos acesso, nós acessamos, nós tocamos em realidades de Deus quando o nosso coração foi nos dado a fé. Preste atenção na palavra, meninas. Quando foi dado a nós a palavra, o evangelho, colocou dentro do nosso coração. Aquilo que passou no coração de Deus e foi dado para Adão, foi dado para Abraão, foi dado para os profetas, e agora Jesus está dando para os discípulos, ele disse assim, vá para o mundo inteiro, fala do evangelho, ensina-os a guardar. Ensine eles a guardar, proteger, lutar por isso. Valorizar aquilo que está sendo ensinado, porque nisso está a sua vida. A fé é uma dádiva que nos dá acesso a tudo que Deus nos deu. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Quem crer será salvo. A fé é a coisa mais importante que você tem na sua relação com Deus. Você perdeu a sua fé, você perdeu tudo. Se conseguirem mexer na sua fé, mexeu na sua relação com Deus. Se conseguir sabotar a sua fé, sabotou a sua relação com Deus. Se conseguirem de alguma maneira mexer na sua fé, mesmo que seja um pouquinho, vai mexer na realidade da sua relação com Deus. Vai mexer, você vai ser mudado quando você mudar a sua fé ou quando mudarem a sua fé. Perder a fé nos faz perder tudo. E quando nós lemos Gênesis, nós vemos Deus dizendo que existe um perigo ao redor. Guardar o que de quem? Guardar de quem? Quem é que está ameaçando o jardim?
O que é que está ameaçando esta realidade, este perigo ao derredor do jardim? Que se Adão não ter cuidado, e Jesus está dizendo para os discípulos o tempo todo, vigiem, tomem cuidado. A fé é sua responsabilidade, a sua fé é sua responsabilidade, a minha fé é minha responsabilidade. Ninguém pode proteger a minha fé no meu lugar, ninguém pode guardar a minha fé no meu lugar, ninguém pode lutar pela minha fé, no máximo pode orar por mim, mas sempre a decisão de guardar, de cuidar é minha. Deus deu para Adão o jardim, mas é dever do Adão cuidar do jardim. Às vezes Deus nos dá coisas e nos dá coisas caras e preciosas, mas cuidar daquilo é seu dever. Zelar daquilo é nosso dever. Deus colocou o Evangelho na igreja, a mensagem do Evangelho à sua igreja, aos seus discípulos, para nos salvar, mas ao mesmo tempo esse Evangelho precisa ser guardado, de maneira que você pode passar por ele e não retê-lo. Preste atenção. Sua fé corre perigo. Sua fé corre perigo. O que foi te dado corre perigo de você perder. Deus não toma. Você pode perder. Eu li os textos para você. Guarda o depósito. Vigiem. Jesus falou assim para os discípulos: cuidado para que o coração de vocês não sejam embriagados com a luxúria dessa vida. Cuidado para que vocês, em não vigiando a casa, você não sabe a hora que vem o ladrão daquela casa e vai roubar tudo que tem. Lucas 18, por exemplo, diz assim, Lucas 18:8. Olha só, 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, olha essa expressão ali. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar gente aqui que tem uma fé legítima e genuína, uma fé que habitou o coração de Abraão, do apóstolo João, como nós cantamos aqui, Senhor, eu quero aquela fé que esteve no coração de Abraão, de Paulo, de Pedro e de João. Uma fé genuína. Uma fé que nos leva à fidelidade, à lealdade a Deus. Jesus está perguntando, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé em nós, na igreja? É claro que ele não está falando que, perguntando a respeito dessa fé em relação às pessoas que não têm relação com ele, porque pessoas que não têm relação com eles, não têm fé. Ele está falando dos seus discípulos, da sua igreja, do seu povo em quem ele depositou, em que ele colocou o seu depósito, as suas riquezas. 1 Timóteo 4:1 diz assim. 1 Timóteo 4:1 diz assim, por favor. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns o quê? Apostatarão da fé. Apostasia é quando você abandona a sua fé. Enfraquecer na fé é uma coisa. Agora, a apostasia é quando não existe mais em seu coração nenhum resíduo de fé autêntica. Na verdade, você ficou até contra aquilo que você anteriormente acreditava. Ele diz que isso vai acontecer. Haverá uma apostasia na igreja, nos seus discípulos, nas pessoas. Aquilo que antes era algo precioso, importante e caro, que os fez chorar, que os fez buscar a Deus intensamente,
que os fizeram ler a Bíblia com tanta devoção e paixão, que os fizeram adorar a Deus com tanto entusiasmo. Quando acontecer a apostasia no coração dessa pessoa, isso não mais vai existir. Por quê? Por causa daquele próximo texto. Por obedecerem a espíritos o quê? Enganadores e a ensino de demônios. Você já imaginou o ensino de demônios na vida da igreja? A apostasia não se dá no centro de macumba, perdão, aí eu não quero tocar em religião de ninguém. A apostasia acontece, só pode acontecer na vida de crente. No seu coração e no meu coração. Jesus está dizendo, tem um perigo que cerca você, então guarde o seu depósito. Há um perigo circundando você o tempo todo, a fim de fazer você perder a fé. De não crer mais em coisas que você cria antes. De não se entregar como você se entregava antes. De não orar como você orava antes. De não entender como você entendia antes. Não porque você cresceu, mas porque aquilo foi minguando e foi sendo tirado de você como se acaba alguma coisa. De maneira que quando você olha já não existe mais fé. Você olha e você não vê mais importância naquilo. Você não vê mais que aquilo é caro, que aquilo é legítimo. E você vai perdendo porque você está escutando um ensino. Não é que aquilo evaporou de você e de mim, ou da igreja. Aquilo se perdeu por causa de um ensino. Alguém está falando no seu ouvido. E à medida que a gente vai ouvindo a determinados ensinos que vão falando, aquilo vai destruindo uma fé legítima. Vão questionando o seu Deus. Vai questionar a sua fé. Vai questionar se é a veracidade daquilo que você acredita. De alguma maneira vai deturpando, vai mexendo, vai comprando, vai buscando, até que aquilo te conquiste de todo o seu coração e você vai se tornar um apóstata. Alguém que se desvia, alguém que não quer mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, diz assim. 2 Tessalonicenses 2, 3 diz assim. Ninguém de nenhum modo vos engane. Olha aí de novo. Você que não pode deixar se enganar. Porque isso não acontecerá, a vinda de Cristo não acontecerá, sem que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo, não é porque há carestia. Nós estamos vivendo tempos difíceis no mundo, não porque há terremotos e aviões caindo. Isso é uma tragédia. Mas a Bíblia não está falando que os tempos do fim serão difíceis por conta das tragédias. Os dias serão difíceis porque nós perderemos a fé. Olharemos para Deus e diremos para Ele, eu não acredito mais. Eu não quero mais isso, eu quero agora a minha vida. Quero viver em torno de mim mesmo, para mim mesmo, por mim mesmo. Quero ser agradado, buscado, desejado, querido. 1 Pedro, eu esqueci de colocar o texto aqui, mas se vocês puderem me ajudar, diz assim, que a palavra de Deus, Pedro falando, que a fé ia se tornar comércio. Por causa da avareza, farão comércio de vós. E não basta você, e você não precisa ali. Também, obrigado irmãos. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por favor, fique aí. Movido por avareza, as pessoas, quem? Irmãos, quem? O Silvio Santos, que já morreu? Não. Quem?
as programações de domingo da televisão? Não. Os pastores, os bispos, os apóstolos, a igreja evangélica, vão ouvir espíritos de demônios, e já estão ouvindo espíritos de demônios, fazendo com que a fé das pessoas seja uma fé voltada para coisas, fazendo negócio em que as pessoas vão para a reunião, como eu fui numa reunião essa semana, e o meu coração ficou gelado. E eu pensei, essa pessoa ela deve ser uma pessoa ateia, porque uma pessoa que teme a Deus não fala assim para as pessoas, estão dando lixo para as pessoas, e as pessoas estão comprando, literalmente com dinheiro, as bênçãos de Deus. Por ganância farão negócio de vós. Ganância de quem prega e ganância de quem quer a bênção. Não só ganância dos falsos profetas, mas das falsas ovelhas, que vão aos templos para negociar com Deus, para Deus resolver um problema da vida deles, e eles negociam com Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Paulo disse que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. Quem terá comichão nos ouvidos? Os ímpios. Não são os ímpios. São os irmãos da igreja que não vão querer ouvir a palavra santa, a sã doutrina. Agora veja só, comichão e sã doutrina. Sã doutrina vem da palavra saúde. A doutrina que provoca saúde, que poderia curar o comichão, não vai. Porque as pessoas vão ter comichão para ouvir a sã doutrina. Vão rejeitar a sã doutrina e não qualquer doutrina. Eles vão se apegar a ensinos de demônio. Agora veja só, lá no Éden tem um ensino de demônio que está ensinando a Eva e o Adão serem iguais a Deus. A serpente falou para Eva, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. São ensinos diabólicos que querem nos fazer íntimos de Deus a partir de uma palavra diabólica. Por isso a sua fé o tempo todo, meus irmãos, nossa fé o tempo todo, ela corre perigo constante se você não vigiar, se você não guardar, se você não proteger a sua fé, o seu coração, aquilo que você escuta. Ações de proteção, para terminar. O que é que pode guardar o nosso coração? O que é que pode guardar a nossa fé? O que é que pode guardar o paraíso, o jardim? O que é que pode guardar a nossa relação com Deus? De maneira que a minha fé se torne uma fé fervorosa, legítima, autêntica. O que é que pode guardar e proteger você? Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Vamos ler juntos? Vamos ler novamente? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mas pode continuar? Próximo texto. Porque temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Olha que coisa maravilhosa. Se você guardar a confissão até o último dia, até o fim. Cristo, Cristo, Cristo. Mas
Guardar a confissão, se você voltar ao versículo 13, ele vai dizer que como é que a gente faz isso? Exortando-nos mutuamente. Quando? Cada dia. A maneira de eu preservar minha fé não é eu me isolando de você. A maneira de eu ficar firme na fé não é eu fugindo de você, do confronto, do consolo, do amor. Eu recebi um telefonema da casa do Irã que eu nunca queria receber. Eu liguei para ele antes de ontem. A esposa dele me atendeu, não sei se foi antes de ontem, na quinta ou na sexta, não me lembro. Que eu queria conversar uma coisa sobre a obra de Deus, sobre a igreja com o Irã. E aí a esposa dele me falou, ele está muito triste porque a mãe dele está no hospital. E não foi meia hora, ela me ligou chorando, pastor, por favor, vem aqui na minha casa. A minha sogra faleceu. E o que a gente fala? Não fala, não tem o que dizer. Mas na vida da igreja, ela teve para quem ligar. Ela teve alguém que ela pôde ligar, que ama ela, que ama eles. De alguma maneira ficar ali junto. Para ver as lágrimas. Para se constranger pela tristeza. Para sentir a tristeza do irmão. Para sentir a dor do irmão. A gente não pode mudar a circunstância. E a Bíblia não chama para a gente mudar as pessoas. A Bíblia chama para a gente chorar com quem está chorando. A Bíblia nos chama para a gente sorrir com quem está sorrindo. Depois o Renato me ligou, perguntando se eu estava sabendo. E aí ele passou, eu acho, não tenho certeza, o tempo com o Irã. Exortando-vos mutuamente. Exortar não é dar bronca. Exortar não é brigar. Exortar é levar de volta para o caminho. Às vezes é exortar, às vezes é consolar, às vezes é edificar. Todo dia. Você vem aqui para a igreja, aí você chega aqui na igreja e escuta a palavra. E a palavra toca você. O louvor toca você. Mexe com você. Você vai lá no pequeno grupo, na reunião do pequeno grupo, e a palavra, e a reunião, e os irmãos, e a conversa, toca você. Você vai no retiro e isso toca você. Mexe com você. E a Bíblia diz para a gente fazer isso todo dia, até o fim. A maneira que Deus tem para preservar a nossa fé, não é você orar sozinho. Não é você buscar a Deus sozinho na sua casa, do seu jeito, do seu modo, não. É você se expor e ser exposto. E alguém também se expor a você, para você ministrar, para você orar, para você abraçar. A isso nós chamamos congregar. Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 24. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha que a Bíblia está dizendo. Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor. Para nos estimularmos à fé. Para nos estimularmos à santidade. Para nos estimular às boas obras. Quando alguém chega para você e fala: minha irmã, o que é isso que está no teu coração, minha irmã? Mas que pensamento é esse que você está pensando? Congregar não é vir a culto de domingo. Congregar não é ser frequentador de igreja evangélica. Não falta um culto, todo domingo eu estou lá. Isso não é congregar. Congregar é expor-se.
Quem é que fala na sua vida? Não é discipulador, não é pastor, é alguém da comunidade, alguém que conhece você no seu íntimo, conhece as suas intenções, conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, que liga para você, ou que você liga para ele. Gente que sabe, que põe o dedo na sua ferida. Gente que exorta a sua rebeldia. Gente que conhece a sua tentação. Congregar também é se doar. Congregar é se doar. Paulo diz que nós crescemos com o auxílio de todas as juntas que produzem o seu próprio crescimento. Deus não vai evangelizar. Deus não vai dar dinheiro para a igreja. Deus não vai liderar pequeno grupo. Deus não vai pastorear a igreja. Deus não vai limpar o prédio da igreja. Ele não vai mandar anjos para fazerem isso. Deus não vai fazer a janta para nós comermos. É a gente. Quem vai pagar as contas aqui da igreja é eu e você. Mas talvez o diabo já entrou nos nossos corações e nos fez acreditar que não precisa mais doar o tanto que você doou. O tanto que você ofertava, não precisa mais daquele tanto. E aí, irmãos, a nossa vida vai sendo engolida por coisas que antigamente a gente acreditava de maneira pura, ingênua. Não ingênua no sentido do mal. Congregar. Põe o texto lá, por favor, novamente. Põe o texto de Hebreus, capítulo 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Próximo texto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume. Costume de alguns. Acostumou a não congregar, a não vir. E quando vem, não presta atenção. E quando vai, não se entrega. Se relaciona sem entregar a alma e o coração em fé. Tantas decepções que tivemos na vida, e a gente agora não quer mais viver uma vida como é a vida da igreja tem que ser. E aí nós temos uma falsa realidade espiritual. Porque a gente que pensa que está todo mundo bem, mas ninguém sabe quem são as pessoas. Ninguém te conhece. Ninguém sabe da sua luta. Ninguém sabe da sua dor. Ninguém sabe das suas fraquezas. Ninguém te conhece. Ninguém te confronta. Ninguém te consola. Porque a gente mantém distância o suficiente para ninguém saber. E aí a gente não congrega. A gente frequenta. E a gente não doa. Não oferta. Não entrega os nossos dízimos. Não participa dos eventos. Da vida da igreja. E aí foi no retiro? Teve retiro? Vem na semana de oração? Como assim? Semana de oração? Ih, rapaz, esqueci. Mas nunca veio. Não é assim, veio um dia. Nunca veio nem um dia. Participa pelas metades. Não é congregar, irmãos, isso é visitar. Isso não é congregar. Congregar é dormir junto. É chorar junto. É trabalharmos juntos. É compartilhar o pão juntos. É família. E se a gente não fizer isso, nós vamos nos tornar presas fáceis para o mal. Ora, irmãos, Judas, que andou com Jesus, do lado de Jesus, durante 3 anos, se perdeu. Mas eu vou te falar de um ser que viveu uma parte da eternidade, nós não sabemos quantos milênios. Ele viveu na presença de Deus. Lúcifer viveu na presença de Deus durante muito tempo e caiu. Por que eu e você não vamos cair? Porque a minha fé, ela é imbatível assim,
Você acha que Deus protege a sua fé? Não protege. É você que cuida do jardim. É você que cuida do marido, da esposa, das preciosidades que Deus te dá. E por último, como proteger a minha fé? Hebreus, eu esqueci de colocar o texto aqui, mas eu acho que é Hebreus capítulo 12. Vê se é o 12, versículo 1. Deixa eu ver se eu... Acho que não é o 12. Que fala assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando ações de proteção da nossa fé. Hebreus 12, 2. Olha, tá bom ainda. Hein? Olhando o quê? Firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Quem ele é? Jesus. Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. Não distrair a sua atenção de Jesus. Olhar para Jesus. Não deixar ninguém roubar Jesus de você. Não perder Jesus pelo caminho. Não se envolver com as coisas em torno de Jesus, mas envolver-se com Jesus. E a gente aprendeu que envolver com Jesus é envolver com os irmãos, mas envolver com a mensagem de Jesus. Com o coração de Jesus. Quando Jesus se torna para você o ser supremo. Quando Jesus é o seu álibi. Quando Jesus é a explicação daquilo que você faz e por que você faz aquilo que faz. Quando você pensa assim: eu sou assim, eu me comporto assim por causa de Jesus. Eu perguntei para o Lucas esses dias. Eu falei: filho, queria falar com você. Ele: pode falar. Eu falei: mas eu quero falar se você quiser ouvir. Não, mas pode falar, pai. Filho, por que nós devemos trabalhar? Ele olhou assim para mim: como assim? Você quer arrumar um emprego para mim? Não, por que nós devemos trabalhar? Vai. Me responda, filho. Por que nós devemos trabalhar? Ele disse assim: para a glória de Deus. É isso mesmo, meu filho. A gente não trabalha para garantir o futuro. A gente não trabalha para cuidar da família. Isso não é o primordial. A gente não trabalha para ter sustento. Isso não é o primordial. A gente trabalha para a glória de Deus. Porque lá no Éden, antes do pecado, onde tudo já estava garantido, o futuro, as bênçãos, as riquezas, o homem trabalhava. Não trabalha para suprir necessidade. A gente trabalha para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Efésios, se eu não estiver enganado, acho que é o capítulo 5. Aquele que roubava, ou é capítulo 4, não lembro. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para ter com que repartir com o necessitado. Para que trabalhar? Para a glória de Deus. Como assim? Para ter com que repartir. A mente muda. Os paradigmas mudam. Para que namorar? Para a glória de Deus. Para que casar? Para a glória de Deus. Para que ir na igreja? Para a glória de Deus. Para que jejuar? Para a glória de Deus. Por que você está visitando? Para a glória de Deus. Por que você está perdoando? Para a glória de Deus. O fator da minha vida, o ser supremo da minha vida, o centro da minha vida é Jesus. Eu estou olhando para Ele, eu estou seguindo a Ele. Eu quero fazer do jeito dEle. Eu quero me conformar com a imagem dEle. Como nós aprendemos, nós queremos, refletir o caráter dEle. Tudo que eu sou e quero é para a glória dEle e para imitá-lo. Assim eu vou para a fogueira, se for necessário.
por amor de quem perdemos todas as coisas, disse o apóstolo Paulo, e as consideramos como refúgio para ganhar a Cristo. O alvo é Cristo. Qualquer palavra que não saia da boca de Cristo não serve para mim. Qualquer pensamento, ideias, planos, projetos que não refletem, que não traz a imagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o caráter de Jesus, não serve para nós. Nós não queremos perder a fé, porque o diabo não quer ensinar você a fazer coisa errada. O que o diabo quer é ensinar você a fazer coisa certa do jeito dele. É ensinar você a confiar em Deus. Pode pular daqui, Ele vai mandar o anjo para te segurar nas mãos, para que você não tropece em pedra. Ele quer te ajudar a servir a Deus, a fazer as coisas, Ele quer te salvar. É isso que o diabo quer fazer. Do jeito dele, com os planos dele, com as intenções dele. Mas nós não queremos a voz e qualquer ensino. Nós queremos o ensino de Cristo. Nós queremos Jesus. Ministério. Não desista da sua fé. Lute pela sua fé. Lute pela sua fé. No dia que você não encontrar mais lágrimas dentro da sua alma, lute para ter ela de volta. No dia em que as escrituras ficarem grandes demais e você não conseguir ler a Bíblia novamente, lute para ler de novo. Lute para congregar. Lute para orar. Quem disse que seria fácil? Quem disse que a fé não exige a vida? Quem disse que ser de Deus não exige tudo de nós? Exige tudo de nós. Que a gente possa fazer isso com alegria, sabendo que há uma riqueza superior, sabendo que há promessa superior. O Evangelho para chegar aonde, para te encontrar. O Evangelho que bateu na sua porta. O Evangelho que você escutou de alguém. Para chegar nesse alguém, custou a vida de muita gente. Custou as lágrimas de muita gente. Custou o sacrifício do Filho de Deus. Para dizer para você, irmão e irmã, você é precioso. Você tem o depósito. A palavra de Deus diz, temos esse tesouro. Temos esse tesouro. Não desperdicemos a beleza da igreja, a riqueza da igreja de Jesus Cristo. Não desperdicemos as ovelhas que Jesus confiou a esse aprisco. Que cada um de nós que pregue com dedicação, com amor. Quem toca, que possa fazer isso com paixão e com zelo. Quem ministra, quem edifica, quem fala. Porque a gente está fazendo isso para quem merece, para quem é digno. Para que a gente possa dizer como Paulo disse. Para que a gente possa dizer como Jesus disse. Está tudo pronto, Pai. Está tudo pronto. Eu consumi a obra que o Senhor me deu para realizar. Para que a gente possa dizer, aqui está Isaac, Deus. Para que a gente possa dizer, aqui está a arca que o Senhor pediu para construir, meu Deus. Para que a gente possa ser como aquele filho que disse que não ia trabalhar na vinha, mas arrependido foi. Que você se envolva. Que não faça programações. Programação não muda a vida de ninguém. O que muda é o pastoreio. O que muda é a atitude profética. O que muda é o seu coração cheio de paixão e desejo que Deus transforme. O que muda é a exposição da palavra que queima primeiro o seu coração. Que te coloca de joelhos primeiro. Essa manhã eu orei, Senhor. Eu não quero ser um falso profeta. Senhor, eu quero ajudar a edificar a tua casa, Senhor. Que eu seja uma bênção, meu Deus. Que você seja uma bênção, meu irmão, minha irmã.
Dê a sua vida, minha irmã. A palavra de Deus diz que ainda nós não derramamos o nosso sangue na luta contra o pecado. Dê a sua vida. Dê tudo que você tem para Jesus. Não é para a igreja, é para Jesus. Chore com alguém. Abra sua boca no poder da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Congregue, meu irmão. Em nome de Jesus, eu te falo nessa noite como um irmão querido. Como quem tem caminhado com Jesus nesses últimos anos da minha vida. São desde os meus 15, eu tenho 53. Como alguém que tem buscado o Senhor. Eu te suplico, pelas misericórdias de Deus, que você se consagre ao Senhor. Que você seja de Jesus todos os dias. Que você seja uma bênção, meu irmão. Que você seja um sinal profético para muita gente que está na escuridão. Que alguém, quando estender as mãos, encontre as tuas. Que você seja intercessor de pessoas. Que você seja um orador por pessoas. Que a palavra de Deus esteja na tua boca e no teu coração. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena a gente segurar nas mãos de gente como o apóstolo Paulo. Vale a pena a gente segurar nas mãos de gente como o apóstolo Pedro. De gente que foi dilacerado. De gente que deu tudo que tinha. Para que a palavra de Deus pudesse ser semeada. Que a nossa casa seja lugar de salvação dos nossos vizinhos. Que a nossa vida seja esperança de universitários. Que a sua vida seja uma inspiração do Evangelho. Que as pessoas possam dizer, nunca vi gente tão diferente. Nunca vi gente tão diferente. Gente que ama como você ama. Gente que tem paciência que você tem. E você possa dizer, foi Cristo meu Senhor. É Cristo meu Senhor. Por amor de quem? Eu perdi todas as coisas. E as considero como refúgio. Porque Cristo é o meu tesouro. Nós não estamos aqui numa reunião social. Não faça da igreja um lugar de um encontro social. É o corpo de Cristo, por quem Ele deu a vida. Nós compartimos o pão. Nós bebemos o vinho que representa o seu sangue. Nós comemos um pedaço de pão que significa a sua carne. E Ele virá nos buscar. Bem-aventurado é aquele servo de quando seu Senhor voltar, o encontre vigiando, para que possa ouvir do seu Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Você vai ouvir isso, irmão. Você vai ouvir isso, irmão. Que quando você estiver no seu leito, no seu último suspiro, você possa dizer, eu combati o bom combate. Que você na sua luta, na sua tristeza, você possa dizer, eu estou lutando o bom combate do Evangelho. É mais do que uma religião para mim, é a minha vida. É o meu Senhor, é o ensino do meu Senhor. E nós temos esse depósito. Guardemos o jardim.
Eis que em breve venho, diz o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tua coroa. Tua coroa. Tua. Deus te deu uma coroa. Recompensas. Que vale a pena você dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu me destes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do seu Espírito Santo, seja sobre a sua vida, desde agora e todos os dias até aquele dia. Quem pode dizer amém? Amém. Amém e amém. E aleluia, e louvado seja o nome do Senhor.